Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. O ar estava pesado naquela noite, pesado com o calor de um verão escaldante, mas também com a incerteza que pairava sobre as ruas de Washington. A capital da política e dos segredos, era um playground para aqueles que manobravam nas sombras, mas também para aqueles que viviam na luz, muitas vezes ignorados e invisíveis. Naquela noite, no coração daquele labirinto de concreto e aço, uma cena estava prestes a se desenrolar que perturbaria a ordem das coisas, a de um simples confronto, mas que revelaria verdades profundas sobre a sociedade, o poder e a injustiça. Sophia Hunter, uma mulher negra de 45 anos, caminhava tranquilamente pelas ruas movimentadas do centro da cidade. Seu olhar era impassível, mas seus pensamentos estavam a mil. Ela usava uma jaqueta preta elegante, simples, porém funcional, perfeitamente adequada ao seu papel. À primeira vista, ela parecia qualquer outra mulher de negócios prestes a voltar para casa após um longo dia. Mas Sophia não era uma mulher de negócios comum. Ela era capitã da CIA, um cargo que conquistara ao longo de anos de trabalho árduo, sacrifício e, às vezes, luta silenciosa. Ela sabia que sua aparência e seu status de mulher negra naquele mundo de homens e brancos a tornavam menos visível para os outros. Mas ela havia transformado essa invisibilidade em uma arma. Aprenderá a se misturar à multidão, a evitar chamar a atenção, a passar despercebida, sem deixar de ser aquela que, das sombras, orquestraria o destino das nações. Naquela noite, porém, a tranquilidade de seus pensamentos seria abalada. Ao atravessar uma rua quase deserta, um policial em patrulha, um jovem branco chamado Marcus Thompson, a chamou de repente. As sombras dos postes de luz projetavam padrões na calçada úmida, criando uma atmosfera tão sinistra quanto pesada. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som de seus passos, envolvia a cena. Com licença, senhora. A senhora está rondando a vizinhança há algum tempo. Vou ter que pedir os seus documentos, disse ele, com a voz autoritária, mas com um toque de desconfiança nos olhos. Seu tom era seco, um pouco cheio de certeza demais para uma situação que não justificava nenhuma urgência aparente. Sophia parou de repente, com os olhos fixos no jovem. O olhar que ele lhe lançou, quase de desprezo, não a surpreendeu. Ela já vira aquele olhar muitas vezes na vida. Um olhar que a reduzia a uma imagem preconcebida, um estereótipo sem sentido. Aquele olhar que dizia que sua existência estava fora de lugar, que sua pele e aparência negras eram anomalias a serem corrigidas na ordem social. Aquele olhar não via nem sua inteligência, nem sua autoridade, nem seus anos de sacrifício para chegar onde estava. Aquele olhar era simplesmente um produto do sistema, um julgamento precipitado, um reflexo do medo baseado na ignorância. Ela respirou fundo, tentando ignorar a frustração que crescia dentro dela. A luta interior que ela vivenciava não era nova. Ela aprenderá a reconhecer aquele olhar, aquele julgamento instantâneo, ao longo de anos navegando em um mundo onde mulheres negras eram sistematicamente invisibilizadas, onde sua competência e autoridade eram constantemente questionadas. Não preciso mostrar meus documentos, respondeu ela, com a voz calma, quase gélida, mas firme, como um eco na noite. Ela sabia que um confronto era iminente, mas não se deixaria provocar. Suas palavras eram a expressão de um direito fundamental, o da autodeterminação, um direito que muitas pessoas, e especialmente este policial, frequentemente consideravam garantido. O jovem policial já arqueava sobrancelhas, irritado com o que considerava uma audácia flagrante. Em sua mente, ele ocupava uma posição de poder. Usava o uniforme, o distintivo e, de acordo com o roteiro que aprenderá, uma mulher negra sozinha andando por um bairro como aquele seria uma exceção, algo a ser questionado, algo a ser controlado. Olha, você não precisa entrar nesse jogo. Este não é o tipo de bairro onde é sensato ficar à noite, disse ele, tentando afirmar sua superioridade capitalizando seus preconceitos. Ele considerava a situação banal, quase rotineira, mas não sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ter imaginado. Sophia não se moveu. Sabia o que se esperava dela, o que a sociedade esperava de mulheres negras como ela, que se submetessem, que se curvassem à autoridade, que aceitassem ser bodes expiatórios de uma injustiça que se arraigara por tanto tempo. Mas não ia ceder. Sabia que por trás do uniforme daquele jovem se escondia uma ignorância cultivada por um sistema racista,
Um sistema que treinava seus agentes a acreditar que pessoas como ela, mulheres negras, não tinham lugar nas esferas onde o poder era decidido. Aconselho a me ouvir, meu jovem, respondeu ela, com a voz agora mais carregada de ameaça, mas sem nenhum sinal de pânico. Você não sabe com quem está falando. Marcos, em vez de se intimidar, elevou ainda mais a voz, pensando que ela estava tentando explorar o lado intimidador de seu status. Ele acreditava que aquele confronto era simplesmente insubordinação, e seu ego pressionava a afirmar sua posição de autoridade. Você não vai me mostrar seus documentos? Você vai ver o que acontece. Sua impaciência se tornava palpável. Inclinou-se ligeiramente para frente, pronto para sacar a arma. Um padrão já se formara em sua mente. Uma mulher negra, sozinha na rua, uma situação que ele já considerava ameaçadora, uma situação que não hesitaria em controlar à força, se necessário. Ele achava que tinha o controle, achava que o elemento surpresa jogaria a seu favor. Mas antes que ele pudesse fazer outro movimento, antes que pudesse completar seu ato fatal, Sofia calmamente estendeu a mão e, com um gesto preciso, tirou um pequeno distintivo de metal de sua jaqueta, um distintivo que carregava a autoridade de um mundo que ele nem conseguia imaginar. Um distintivo que, por anos, a tornará uma lenda nos corredores secretos do poder. Um distintivo que ela conquistara ao longo de anos de serviço e sacrifício em um ambiente onde o menor passo em falso poderia derrubá-la. Sou capitã da CIA, Marcus Thompson, disse ela calmamente, mas suas palavras soaram como um trovão. Sua voz, aparentemente impassível, ainda assim carregava a enormidade do que acabará de dizer. Não havia ameaça em sua voz, nenhum traço de vingança, apenas uma verdade abrangente. O sistema que ele representava acabará de colidir com a realidade de sua existência. As palavras de Sofia pairaram no ar, suspensas entre eles. Marcos, em um momento de vazio, congelou. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar. O som dos carros ao longe, o sopro do vento, tudo pareceu congelar, tudo, exceto esta percepção brutal, aquela que ele jamais poderia ter previsto. Ele não estava diante de um cidadão furioso, nem de uma mulher desesperada. Estava diante de uma das pessoas mais poderosas e bem relacionadas do país, uma mulher cujo papel nos bastidores dos eventos mundiais era maior do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. O policial deu um passo para trás, com os olhos arregalados, preso em um turbilhão de emoções conflitantes. Ele havia subestimado Sophia Hunter, como tantos outros antes dele. Anos de injustiça, desprezo e ignorância haviam se condensado naquele único momento. Ele achava que não tinha nada a temer daquela mulher. O que não sabia era que estava desorganizando uma das engrenagens mais formidáveis e invisíveis de um sistema que acreditava controlar. Sinto muito ter que lhe informar que você acabou de violar meus direitos, repetiu Sofia, com a voz calma, mas carregada de insinuações. Suas palavras pareciam atravessar o ar como filamentos de aço, cortando o espaço entre elas. Você não só me prendeu sem motivo, como também colocou um agente do serviço secreto em perigo. Você não tem ideia do que acabou de se meter. Marcos, subitamente confrontado com a extensão de seu erro, congelou em completa confusão. Seu coração batia forte. Ele havia subestimado aquela mulher em muitos níveis, mas isso não era nada comparado à profundidade do fosso que ele acabará de cavar. Ele nunca havia buscado se encontrar naquela situação e, no entanto, ali estava ele. Percebeu que, assim como ele, era um fantoche, puxado por forças invisíveis que ele nunca havia compreendido. Ele tentou gaguejar um pedido de desculpas, mas soou vazio, fútil. As palavras escaparam como poeira ao vento. Eu sinto muito, disse-ele fracamente, com a voz embargada pela consciência da própria ignorância. Mas sabia que aquela única palavra, tão frequentemente usada para apagar erros, não apagaria o que acabará de acontecer. Ele fora impetuoso, arrogante, preso numa bolha de preconceito que não conseguirá estourar. Sofia o encarou com uma atenção gélida. Sabia que suas desculpas não seriam suficientes. Não esperava redenção naquele momento. O que via diante de si não era um policial desonesto, mas um homem preso em um sistema onde milhões como ele agiam sob a influência de crenças arraigadas e injustiças herdadas. Você não sabe nada do que fez, disse ela finalmente, mas sem rancor, com a calma e a determinação que sempre carregara dentro de si, como uma armadura invisível. Não se trata simplesmente de me prender, Marcos. É uma questão do que você representa neste mundo. Você e aqueles como você,
Aqueles que continuam a ver os outros através de filtros raciais, são os guardiões de um sistema que destrói sem nem pensar. Ela parou por um instante e respirou fundo. Não era a raiva que sentia, mas cansaço. Um cansaço que vinha de décadas de luta constante para ser respeitada, ouvida, vista. Porque sabia que, no mundo dos poderosos e invisíveis, não havia espaço para nuances. Ela havia assumido o lugar de quem deveria ser, uma mulher negra, uma mulher digna, uma mulher que havia encontrado sua vocação nos bastidores da história. Sofia virou-se lentamente, e o último olhar que lançou a Marcos não continha vingança, mas uma estranha espécie de compaixão. Ela entendia, no fundo, que ele era apenas um peão em um jogo que nunca pedirá para jogar. Ela se afastou, mas sua mente permaneceu ocupada com as muitas ramificações daquele encontro. As repercussões foram profundas, muito maiores do que aquela simples cena parecia sugerir. Cada passo que ela deu nesta vida, cada desafio que enfrentou, foi construído sobre os muros invisíveis da injustiça. Mas era exatamente isso que a motivava. Ela sabia que sua existência, seu trabalho, sua posição nas sombras formavam um poderoso contrapeso ao frágil equilíbrio de um sistema corrupto. Ela estava trabalhando por um mundo invisível, mas vital, um mundo onde os invisíveis eventualmente retomariam o que era deles. Cada vitória pessoal como essa era apenas uma fração de uma luta maior. Sophia Hunter sabia disso muito bem. Aqueles que agem nas sombras, que manipulam os fios da história sem que ninguém perceba, acabam, à sua maneira, mudando o curso dela. E foi a essa tarefa que ela se dedicou incansavelmente. Porque, apesar dos obstáculos, apesar das humilhações diárias, ela era uma agente de mudança que ninguém podia ver, mas que todos eventualmente sentiriam.